Olá, queridos telespectadores, sejam muito bem-vindos ao projeto Microverdes da UFPEL. Na tarde de hoje recebemos o Luiz Otávio da Fonseca, que é engenheiro agrônomo formado na Universidade de Caxias do Sul. Seja muito bem-vindo, Luiz. É um prazer imenso tê-lo conosco. Olá a todos, muito obrigado, Davi, pelo convite, muito obrigado também a todos do projeto Microverdes. Estou muito satisfeito de estar aqui hoje com vocês. Luiz, dentro da tua formação como engenheiro agrônomo, uma das perguntas que a gente sempre gosta de conhecer quem nós estamos entrevistando é como tu escolheu a agronomia? Como a agronomia se apresentou para ti como uma profissão? Então, essa é uma história bem interessante. Eu tive contato com agronomia pelo KVG. Eu fui aluno do KVG no curso de técnico em meio ambiente e dentro do curso a gente tinha uma disciplina que era agroecologia. E eu participei do projeto de pesquisa com sementes de feijão crioulo, depois foram sementes de milho crioulo, e foi o primeiro contato que eu tive com a agronomia. Então, parte do projeto de pesquisa que eu fazia parte lá do KVG, a parte das análises, a gente realizava todas elas no departamento de sementes. Então, foi o contato que eu tive com a agronomia, me apaixonei pela área, e quando eu fui prestar vestibular, não tinha dúvida que era agronomia que eu queria fazer. E foi assim que eu segui nessa área. E antes, Luiz, durante a infância, tu já tinha alguma perspectiva do que fazia um agrônomo ou foi exatamente nesse ponto de encontro lá no KVG que tu teve o olhar para a agronomia? Foi no KVG que eu comecei a ter olhar para agronomia. Antes não tinha nem noção do que um agrônomo fazia. Não sabia nada, nada mesmo. Assim, eu fui começar a entender o que era agricultura, qual a importância do agricultor e do engenheiro agrônomo e como que as coisas funcionavam depois, assim, que eu fui para o KVG. Eu sou de cidade, eu sou daqui de Pelotas, então não tive nenhum contato na infância com a terra, nem com o meio rural. Eu fui tendo a partir do KVG, depois dentro do curso de agronomia e agora desenvolvendo cada vez mais. Luiz, qual foi o teu principal assim desafio dentro depois de ingressar na agronomia? Qual foi assim o desafio que tu percebeu em relação ao ambiente e às condições? O que te chama a atenção? O que me chama mais a atenção é que realmente muitas das coisas que a gente imagina, né, quem não trabalha no campo, é tudo muito árduo. Então, para chegar a comida até a mesa da gente, até o supermercado, tem muitos processos que muitas vezes as pessoas não têm noção. Então, isso eu fui começar a perceber e a entender dentro mesmo do curso da agronomia. Luiz, e claro, hoje entre nós a gente conversa bastante, pois tu faz parte do projeto Microverdes e é uma das pessoas que contribui bastante para a gente tanto nas palestras quanto nos eventos. Luiz, como tu conheceu o projeto Microverdes da UFPEL? Eu conheci o projeto através de redes sociais, então, principalmente pelo Instagram. Eu comecei a pesquisar quais são as pessoas e instituições que trabalhavam com microverdes e percebi que dentro da universidade já tinha já um projeto com esse tema. Então, fui atrás de informação, fui atrás para ver o que vocês estavam fazendo e como que eu podia me inserir, como eu podia ajudar junto com esse projeto, já que a gente estava trabalhando com o mesmo tema, né? Luiz, e o que, no caso agora, como tu mencionou um ponto que eu acho bastante interessante e é uma dos principais pontos chaves, porque a gente troca muita experiência, é como tu conheceu a parte dos microverdes em si, né, que é um cultivo bastante novo na nossa região, comparado com a horticultura tradicional, né, que é milenar. E como é que assim tu conheceu os microverdes em si, sem seu projeto? Como é que tu conheceu essa linha de pesquisa? Então, só para explicar um pouquinho, eu fui do KVG eu fui para a Universidade de Caxias do Sul, fiz agronomia, e da agronomia da Universidade de Caxias eu fui para a UFPEL para fazer o meu mestrado. Então, eu sou estudante de mestrado pelo PPG SPAF, que é o Programa de Pós-Graduação em Sistemas de Agricultura Familiar, e dentro desse projeto eu sou orientado pela professora Roberta Peio, e dentro do programa, né, a professora começou a trabalhar essa parte dos microverdes, a gente começou a conversar para saber que projeto seria interessante para eu desenvolver na minha dissertação, e os microverdes foi uma ideia dela. Ela falou: Luiz, dá uma olhada
pesquisa um pouco sobre microverdes, microgreens, e aí tu vê o que tu acha, se tu acha interessante essa ideia, a gente pode pensar em alguma coisa e trabalhar alguma coisa por aqui. Lembrando que não tem nada em português. Pensa que eu comecei lá em 2019. Então, de artigo científico, da parte científica, não tinha praticamente nada. Era tudo em inglês. E aí eu comecei a ir atrás, pesquisei, me encantei já de cara. Eu acho que todo mundo, né, que pesquisa um pouco sobre os microverdes já se encanta já. Fala, meu Deus, isso é incrível. E aí eu comecei a trabalhar. Essa também foi uma dificuldade que eu tive também em 2019. 2019 seria o segundo semestre, mais pro final, que foi quando a gente também começou com a professora Luciana a observar os microverdes aqui dentro do nosso ambiente de Pelotas. Luiz, sabemos então que, por contato com a parte vegetal, que as plantas respondem a diversos estímulos ambientais, né? Seja ele a luz para fotossíntese, seja o potencial hídrico para que ela possa se desenvolver e proporcionar compostos. Dentro do teu experiência com microverdes, teu cultivo, né, foi sempre dentro da instituição, dentro da faculdade, ou tu tem cultivo doméstico? Então, eu tenho cultivo doméstico, mas é mais para consumo. É mesmo para consumo em casa, assim. O que eu cultivo da... Certo. Luiz, então eu faço essa comparação para nós poder observar o seguinte: o que aconteceu, no caso assim, de que tu percebeu teu cultivo doméstico em relação aos fatores biológicos e fatores abióticos, né, dentro de casa, porque as pessoas muitas vezes têm esse problema de, eu tenho muita luz, eu tenho pouca luz, tenho pouca temperatura. Qual foi dentro do teu cultivo mais seja doméstico, o que tu percebeu como agrônomo que era um desafio? o principal desafio que eu percebi é com relação à quantidade de água a ser dada, na parte mesmo de irrigação, assim. O quanto de água tem que dar para que não encharque, mas também que não falte. Eu acho que para conseguir dosar isso dentro de casa, pelo menos foi o desafio que eu senti. É um pouco mais complicado. Os microverdes também proporcionam para as pessoas que cultivam, principalmente quando assim, voltado à parte vegetal, né, agronomia, a própria biotecnologia vegetal, que é uma área que eu tenho bastante interesse, e demais colegas também. A gente observa que muitas vezes o que a gente vê nos livros de fisiologia, de ecologia, a gente acaba tendo o desafio de lidar com eles nos nossos cultivos, né? Porque às vezes a gente tem algum fungo que aparece, algum vetor, por mais seja doméstico, né? A gente tem esses vetores que desafiam e instigam as pesquisas. Luiz, direcionando a nossa conversa exatamente sobre o que tu pesquisa na parte do mestrado, né? Qual ou o que te chama a atenção dentro do mestrado para o interesse tanto na parte agronômica quanto na parte biotecnológica dos microverdes? Bom, primeiro é importante lembrar que para a produção dos microverdes, eles têm um ciclo bem curto e também a gente consegue produzir em vários ambientes, né? Dos ambientes menores até ambientes maiores, com mais desenvolvimento. E isso é um ponto bem importante, principalmente quando a gente pensa em agricultura familiar. Então, o que a gente estava, eu e a minha orientadora e os colegas que trabalham também, o que a gente estava pensando? É de quando a gente coloca do ponto de vista da agricultura familiar, um agricultor que já produz hortaliças de forma geral, começar a produzir microverdes pode ser também uma forma de incremento, né? Pode ser uma forma de uma renda a mais, pensando que o ciclo para produzir os microverdes é curto e também não precisa de tanto espaço para produção. Então, é uma alternativa bem interessante. Luiz, tu percebe o microverde como uma ferramenta de integração social, então, através dessa oportunidade de cultivo e de troca de experiência entre os cultivadores, no caso, os agricultores e a academia? Sim, percebo sim. Acho que é uma forma de interação muito interessante, principalmente quando as pessoas começam a entender o que é os microverdes e começam a pesquisar. Então, eu vejo muito uma união. Todo mundo que produz microverdes dentro da cidade de Pelotas, dentro do Rio Grande do Sul, dentro do Brasil, a gente meio que se conhece. Porque a gente vai atrás do que o outro está fazendo, às vezes a gente tem muita dúvida, principalmente no início, e mesmo depois de já ter produzido várias vezes, ainda assim
sempre tem uma tática nova ou uma tecnologia nova que a gente pode utilizar. Então acaba que tem essa integração bem forte. E é muito interessante, é muito bonito de ver. Luiz, dentro da agronomia, tu desenvolveu atividades de pesquisa laboratorial durante a graduação, em alguma área específica? Faço essa pergunta porque eu quero depois, ao final, fazer uma pergunta mais geral, né, sobre os microverdes. Gostaria de conhecer um pouquinho mais, nesse meio do caminho da entrevista, sobre se tu já teve algum contato dentro lá, durante a graduação, tu teve alguma área de pesquisa que tu fez como IC ou colaborador de algum laboratório? Porque a universidade é diferente da UFPEL, né, que é o que a gente habitualmente já conhece aqui a estrutura. Às vezes funciona diferente também de universidade para universidade. Como é que foi essa relação? Tu teve algum laboratório que tu atuou? Sim, durante a graduação eu fui bolsista de um projeto de iniciação científica que trabalhava com agricultura orgânica. Então, dentro desse projeto, a gente trabalhava com fermentados, hidrolatos, toda essa parte orgânica, assim, a gente trabalhou no projeto. É perfeito, era isso que eu gostaria de conhecer assim em geral, né? Porque nós temos a tua história, para nós dentro do projeto, como uma história de um agrônomo que é aquele contato chave quando a gente precisa de uma informação, precisa trocar uma experiência localmente, é o Luiz que a gente recorre, né? Por uma série de fatores. Primeiro, pela disponibilidade, que é extremamente assíduo, troca informação com a gente, é bastante assim participativo, né? E muitas vezes isso é um fator que é chave durante o cultivo, essa troca de experiências, né? Que é assim como a gente faz, outras pessoas fazem, como tu bem mencionou, tanto na nossa região quanto no Brasil afora. Luiz, dentro da tua parte agora de pesquisa, né? Voltando à parte de pesquisa, tu faz uma série de pesquisas de importância, né? Porque elas podem desenvolver futuros produtos, tanto biotecnológicos, biológicos, e ainda contribuir para a agricultura. Como tu vê, a pergunta seria exatamente a seguinte: como tu observa e como tu vê o microverdes numa perspectiva de futuro, daqui 5, 10 anos? Eu vejo um crescimento na produção e também no consumo, principalmente no consumo de microverdes. Eu acho que quando a gente para pensar e olha os outros países, por exemplo, Europa e Estados Unidos, que são os países onde tem bastante pesquisa, principalmente pesquisa científica com microverdes, a gente já consegue perceber que existe já uma produção e um consumo, tanto em mercado quanto em restaurante. Eu acredito que no Brasil, daqui a 5, até menos, já comece a ter também essa demanda. Nos mercados mesmo, aqui da cidade de Pelotas, a gente já percebe já. Então, a gente já percebe que tem broto sendo à venda. Então, daqui a pouco já vai começar a ser produzido e comercializado também os microverdes. E a perspectiva é de crescimento, cada vez mais e mais. Luiz, então como agrônomo, qual é a vantagem que tu observa dos microverdes em relação à agricultura tradicional? É o espaço que ele é utilizado? Qual é assim, as coisas que tu pontualiza como positivo dos microverdes? Na produção de microverdes tem uma série de vantagens. Com certeza, a necessidade de pouco espaço é uma boa de uma vantagem. A necessidade também, a necessidade não, a possibilidade de produzir utilizando somente água, e isso também é bem importante, é uma vantagem. O ciclo sendo curto é outra vantagem, porque pensa, um ciclo curto, e dependendo da demanda que cada agricultor ou cada produtor tem, ele consegue planejar melhor. Então ele sabe que, bom, no final do mês ou no meio do mês eu vou ter tantos clientes, então eu começo a produzir exatamente a quantidade que eu preciso. E isso são vantagens muito positivas. Luiz, é bastante interessante, né, essas pontualidades, porque as pessoas às vezes elas vêm conhecer o microverdes através ou do canal, né, lá dentro da fanpage, ou dentro de outros mecanismos, outras notícias, porque ele está consideravelmente aparecendo mais, né, na mídia. E aí elas ficam com essa dúvida: ah, mas o que eu preciso, né? Qual é o desafio de eu cultivar o microverde?
Luiz, na tua experiência de cultivo, que eu sei que também é bastante grande em relação de tempo, relação de experiência, qual é o cultivar assim que tu considera o para ti o que seria o mais simples para quem está começando? Qual é a espécie que tu indicaria assim? Lembrando que as sementes são sem defensivos, né? Mas qual é a espécie? Boa pergunta. Eu acho que o começo de tudo é isso, é utilizar a semente adequada. Então, se tiver a possibilidade de utilizar uma semente já de microverde, específica para microverdes, facilita bastante. Sempre lembrando que são sementes sem defensivos. Agora, com relação à espécie, eu acredito que a rúcula é uma boa pedida para início, assim. É ótima. A maioria das pessoas que começam a produzir com rúcula se dão bem e é legal iniciar com essa espécie. Luiz, eu te agradeço pela disponibilidade. Foi um prazer essa conversa. Muito obrigado pela entrevista. Eu te agradeço também. Muito obrigado pelo convite e obrigado a todos também que estão ouvindo.